Olá pessoal, a crise está aí, né? Aqueles economistas que falaram, não, isso aí é uma bobagem, nós vamos crescer 0,5% em 2015. Na verdade, eles são economistas, mas eles são economistas de mercado. Eles têm uma visão completamente diferente da nossa. Por quê? Porque eles estão lidando com o dinheiro dos investidores, então eles não podem assustar o mercado, né? Então, veja bem, segundo, né, o que já foi apurado, o PIB em 2015 encolheu da ordem de 4,01%. Para 2016 a coisa estava indo 2, 3, 3,7%, e agora já estão falando em meados de março 4,7%. Bom, se isso continuar subindo nessa ordem de grandeza, isso a coisa já vai feder muito, porque já está fedendo, o desemprego está aí, né? Os empresários estão perdendo dinheiro de tudo quanto é lado. E aquela velha prática, quando a coisa está ruim na economia, o que a gente faz? Desvaloriza a moeda, porque aí a gente pelo menos consegue exportar. Nem isso nós estamos conseguindo fazer, porque para você exportar você tem que ter uma linha de crédito, e você não vai pegar dinheiro emprestado a 21, 22% ao ano, porque nada dá esse retorno. Então a situação aqui está preta. Para piorar, esse governo, desde que ele assumiu, ele não consegue dar as caras, porque a Lava Jato está fustigando, eles também não renunciam, e a gente não sabe quem que vai botar lá. Até porque, seguindo, né, aquela operação Mãos Limpas lá da Itália, os dois partidos que polarizavam faziam as mesmas práticas, como aqui. Então hoje você está vendo, né, mas o Lula fez isso, mas o Fernando Henrique também fazia. Então isso queimou os dois partidos. Então, por incrível que pareça, os candidatos que a gente tem, Bolsonaro e Marina, bom, aí vai complicar. Agora vamos ver o que acontece lá fora, porque essa crise explodiu em 2007, 2008, lá fora nós já tivemos 2 eleições, e lá, teoricamente, os políticos são bem melhores que os nossos. E o que aconteceu? Nada. Eles já fizeram até partidos novos. E o que mudou? Coisa nenhuma. Então veja bem, você tem uma Europa que no princípio ela partiu para a austeridade. Os Estados Unidos não. Os Estados Unidos começou a fazer obras de infraestrutura. Então os Estados Unidos ficou um pouco melhor. Como a coisa não estava resolvendo, eles fizeram aquela política pública de jogar dinheiro do helicóptero. Porque, né, o preço dos imóveis tinha sumido, e aí você tem que reativar o mercado, que é o mercado mais importante que tem. E aí isso melhorou, estabilizou a economia. Eles têm lá hoje 5,5%, 5% de desemprego. E na Europa? Bom, na Europa agora eles estão jogando dinheiro do helicóptero, mas a coisa lá não está boa. Até porque dizem que a Rússia está incentivando, né, essa confusão toda lá no Oriente Médio, e então os imigrantes estão chegando, aquilo lá está virando um terror. Fora aquelas ações que são feitas única e exclusivamente para destruir o turismo, que é onde é o calcanhar de Aquiles da Europa, que fatura horrores com o turismo. Então veja bem, se na Europa, nos Estados Unidos, os políticos não estão conseguindo dar jeito na coisa, como é que isso vai ficar? Olha o que está acontecendo. Você tem o Japão, que está há 25 anos em estagflação. Veja bem, nós estamos falando da terceira, quarta economia do mundo, gente. Está nesse processo há 25 anos. Aí depois você tem os Estados Unidos, que até agora não entendeu que ele também está em estagflação. A Europa também está em estagflação, ela não cresce, ela não. Você faz de todos os tipos de estímulo, a coisa não funciona. Agora eles estão entrando na pior coisa que pode ter para o mercado, juros negativos. Então, esse ano, trilhões de dólares já desapareceram, as pessoas não sabem o que fazer com esse dinheiro, então está todo mundo torcendo para que alguma coisa aconteça. O que pode acontecer? Veja bem, a China está aí há 40 anos, né, crescendo 2 dígitos. Por quê? Porque ela tem o tal do planejamento. Singapura passou de um covil de bandidos para o que ela é hoje em dia. Por quê? Porque tinha planejamento. Barcelona está querendo ficar independente da Espanha. Por quê? Porque tinha planejamento. Nova York, que no passado, né? Bom, botaram lá o tal do planejamento, olha o que Nova York é hoje. Então é interessante, porque o planejamento, ele transforma aquela miséria, aquela pobreza, numa economia para a maioria. E o que o mundo está fazendo hoje? O mundo hoje é comandado por poucas pessoas que têm muito mais dinheiro do que a maioria, e isso aí é extremamente complicado de você equacionar através desses políticos
que são eleitos por esses caras, que são esses caras que financiam a campanha desse pessoal. Então a coisa está muito complicada. E como é que nós vamos poder resolver isso? Mas, pessoal, o que é esse planejamento? O planejamento é uma coisa tão interessante que hoje em dia até esse pessoal do mercado já está querendo planejamento. Sabe por quê? Esse mercado está tão doido hoje em dia que são 166 corretoras de valores. Em setembro, 55 já estavam no vermelho. Então eles agora querem mudanças. Você lembra que o Bradesco, o Itaú, em março, fevereiro do ano passado, não, é só bobagem. Nós vamos fazer o ajuste fiscal e vamos voltar a investir em infraestrutura. Bom, aí o Moro está aí mostrando que essa infraestrutura é uma vergonha, que vai dar cadeia. Agora, quem estava associado a esses bancos são essas estelionato empreiteiras que estão quebrando e que, se elas não pagarem os bancos, esses bancos vão quebrar. Então, hoje em dia, né, o Bradesco e o Itaú já falam, não, nós temos que fazer o ajuste fiscal e entrar com projetos. Eles já não estão em planejamento. Até porque aqui no Brasil, político não quer saber de planejamento. É engraçado, é isso. Os políticos são eleitos pela gente para fazer uma coisa que nós não queremos. E nós só vamos mudar isso se nós nos unirmos e fizermos um planejamento, e esse planejamento foi imposto aos políticos. Aí a coisa vai funcionar. Veja bem, o que é um planejamento? Você pode fazer, por exemplo, né, como eles fizeram, não fazer UPAs mágicas, nós vamos fazer UPPs mágicas. Bom, isso aí durante um certo tempo funciona. Depois, ladeira abaixo. Por quê? Porque você não teve um planejamento concatenado para fazer as coisas funcionarem. Como é que é em Singapura, por exemplo? Singapura era um horror. Em 2000 entrou um político lá. O que ele fez? Assim que ele se elegeu, nós vamos dar um jeito na saúde pública. Mas sabe o que ele fez? Ele fez um concurso internacional, contratou um gestor fabuloso que ganha por metas. Olha o que é a saúde pública de Singapura. Aliás, Singapura, em quase todos os quesitos, ela está entre os 2, 3 primeiros. Agora, se aqui no Brasil você falar que vai eleger um político para botar um administrador profissional, pô, mas eu não vou poder roubar. Então, as coisas não vão funcionar. Agora, se a gente tiver esse planejamento, aí esse político, na verdade, ele vai passar a ser um estadista. Não esse ladrão que o Moro está mostrando hoje em dia, que são os nossos políticos. Então, como é que esse planejamento iria funcionar? Veja bem, se você está investindo na saúde, você está fazendo lá um belo trabalho, né? Você está botando os hospitais para funcionar, porque na verdade, pessoal, o que o pessoal quer, o que a maioria quer, é que as coisas funcionem. Nós não somos de esquerda, nós não somos de direita, nós não somos de centro. Nós queremos que as coisas funcionem, porque aqui no Brasil nunca funcionou. Então esse planejamento é para que as coisas funcionem. Então veja bem, você está lá, a saúde está melhorando, mas você tem problemas de saneamento básico. Então você continua tendo aqueles velhos problemas de saúde. Aí você tem gente morrendo de chumbo, bala perdida, assassinato, ou seja, a violência pública. Bom, então, se você entrar com um planejamento cuja âncora seja o turismo, como o turista só vai vir para o lugar onde o morador está adorando, a violência tem que acabar, né? Então a segurança pública vai passar a ser outra coisa. Em Nova York, por exemplo, no ano passado teve 2 policiais que atiraram os suspeitos. Aqui todo mundo já atirou. Então é engraçado essa mudança comportamental. Porque, por exemplo, hoje em dia, tem um monte de gente que teve lá o crédito estudantil, foi para a faculdade, se formou e cadê o emprego? Então, a importância do planejamento é isso. Porque não adianta nada você abrir frente e as pessoas morrerem na praia. Então, a saúde, você vai fazer com que tudo funcione, porque aí a saúde vai ficar melhor. A educação, não adianta nada o cara estudar, até qual estímulo que a pessoa tem para estudar. Se o amigo se formou e não conseguiu emprego, continua trabalhando de qualquer coisa, para ganhar R$900 por mês. Então, esses exemplos, não, eu me formei, estou trabalhando, estou ganhando bem, é isso que vai fazer a coisa funcionar. Então, quando você tem um planejamento, onde finalmente o gestor público vai investir, mas ele vai te dar um retorno, porque hoje em dia você não vê isso. Aqui no Rio, por exemplo, o nosso prefeito, ele fez a cidade nova, ele fez a cidade das crianças, ele fez a cidade da música,
fez a cidade do samba, nada funcionou. O governo do estado agora, por exemplo, está fazendo uma extensão do metrô, 600 milhões por quilômetro, o troço vai ser inaugurado, já vai estar obsoleto, assim como os BRTs, ou seja, é um desperdício de dinheiro público horroroso. Por quê? Porque exatamente não há planejamento, porque o político não quer que tenha planejamento. E hoje em dia, quem que você vai votar? Se você tirar esse desgoverno que está aí, você está vendo, quando um é acusado de alguma coisa, ele fala, não, mas o outro também fazia. Então esses dois que polarizavam, eles vão desaparecer. Tanto que as pesquisas hoje em dia estão apontando Marina e Bolsonaro, que cá entre nós não tem planejamento, não sei se vão querer ter. Então o planejamento tem que partir da gente. Porque se esse planejamento feito, né, pelos nossos baluartes, os luminares, aquelas pessoas que têm efetivamente uma participação técnica, nós vamos discutir, vamos conversar, eu não vou impor nada. Nós vamos fazer juntos. Aí o que vai acontecer? Então nós vamos ter coisas fabulosas para serem feitas, o dinheiro vai cair de tudo quanto é lugar, primeiro porque a roubalheira vai desaparecer, o preço das obras públicas vai cair, que é uma beleza, que hoje em dia é uma roubalheira que dá até medo de falar nisso, né? Então, as coisas simplesmente nós vamos ver as coisas acontecer, porque nós vamos ter metas. Na parte privada você tem meta. Por que você tem meta? Exatamente porque a meta você acompanha, você fiscaliza e você cobra. Se estiver dando alguma coisa, não apresentou o resultado, aí você vai ver o que é que está acontecendo para aperfeiçoar aquela meta. E é isso que a gente tem que fazer. A gente tem que fazer uma coisa que os Estados Unidos fez quando assinou aquela declaração da independência, com aquela Constituição fabulosa que não foi mudada praticamente até hoje, enquanto a nossa está toda arremendada, toda hora tem um troço novo. A gente tem que começar pela nossa Constituição. E esse planejamento é para fazer isso também. Então o que acontece? Se você tiver todo esse conjunto de coisas, você vai passar a ser uma Singapura. Vai vir todo mundo para querer investir aqui. Agora, a âncora turismo não é à toa. De um ano para o outro, 2014 para 2015, 50 milhões de pessoas a mais passaram a viajar para o exterior, fora as viagens internas, aquelas coisas sempre. Bom, está crescendo 4,5% ao ano. O mundo não está crescendo isso. Então é interessante porque isso é a nossa vocação natural. Nós temos, vamos dizer assim, um potencial e todo mundo reconhece como o maior do mundo, o melhor do mundo. Então nós vamos juntar a fome com a vontade de comer. Então essa coisa do planejamento é fundamental, porque é através deles que nós vamos tornar os nossos políticos autênticos estadistas, que vão ser fiscalizados e vão estar aí para fiscalizar, não para ficar fazendo essas mutretas que nós estamos vendo eles fazerem nas nossas costas. Com o detalhe que dentro desse planejamento, né, você vai pegar a indústria da construção civil, a indústria imobiliária, vai mostrar para eles que eles vão ter cenários para 5, 10, 15, 20, 50, 100 anos, que isso vai ser bancado pela indústria do turismo, porque você vai investir do lado de cá, os turistas vão vir, vão gastar, vão jogar centenas de bilhões de dólares na economia, e com isso você vai ter cada vez mais obras. Você vai duplicar a ponte com Niterói, você vai dar um jeito na Avenida Brasil, você vai dar um jeito nos transportes públicos, você vai ter muito mais verba para a saúde, para a educação, para tudo. Ou seja, as coisas têm que funcionar, porque as coisas foram feitas para funcionar. Se você analisar hoje no mundo, a China, por exemplo, ela tem um planejamento. Então ela está aí há 40 anos crescendo, sendo que tem pelo menos uns 30 anos que ela cresceu 2 dígitos. Agora que o mundo parou, ela ainda está crescendo de 6% a 7% e tem muita carga ali para queimar para manter, né, esse crescimento sustentado, que é um crescimento, na verdade, planejado. Agora, as outras economias, elas vão depender do que nós vamos fazer, porque elas são economias que já são maduras, enquanto a nossa tem muita coisa para crescer. A gente pode crescer aí a 3, 4, 5, até mais, dentro de um planejamento, sem que haja inflação, as coisas tudo caminhando. Agora, se você crescer dentro de um planejamento transparente, onde as pessoas conversam, as coisas são feitas para dar retorno, meu Deus do céu, dentro de uma indústria que se eterniza, em quanto tempo nós vamos passar a ser a vanguarda mundial? Em quanto tempo a nossa economia
vai chegar no mesmo patamar de uma economia europeia, né? Aquela social-democracia europeia, onde as pessoas ganham bem. Não é essa pobreza, essa escravidão que nós temos aqui. Então, é fundamental essa coisa do planejamento partir da gente, da sociedade civil, porque aí o político vai passar a ser o executor disso, mas vigiado pela sociedade civil, e em 15, 20 anos nós vamos passar a ser uma coisa completamente do que a gente é hoje em dia. Vamos aos números, porque os números são muito interessantes. Olha só, o Brasil tem um negócio fabuloso que é o agropecuário, país de dimensões continentais gigantescas, etc. e tal, que é a nossa vocação natural. Em 20 anos a gente progrediu, está um espetáculo, somos hoje em dia um dos melhores do mundo. Muito bem, isso tinha uma previsão de faturar no ano passado 481 bilhões e 300 milhões. Bom, um número fabuloso. Nova York, em 2014, recebeu 56 milhões de turistas, que deixaram lá 168 bilhões de dólares, que vai ser muito mais do que o que foi faturado no Brasil inteiro com o agronegócio, que praticamente não gera emprego. Sendo que aqui no Brasil, olha o tamanho da geração de emprego, nós vamos fazer ainda mais com a nossa ideia de turismo, que a gente vai mudar a forma de fazer turismo no mundo. Você vai poder fazer um turismo de acordo com o seu perfil individual, se enriquecendo culturalmente falando, ou seja, você vai ter histórias fabulosas para contar, fazer o seu marketing pessoal. Agora, isso, você está achando que é só isso aí? Não. O turismo, por exemplo, mexe com tudo de A a Z. Você tem turismo médico, turismo pedagógico, turismo religioso, qualquer coisa no mundo é turismo. E em função disso, você está falando em centenas de bilhões de dólares a mais. Aí você tem a moda. A moda, por exemplo, na França, que não produz algodão, couro, etc. e tal, eles faturam 217 bilhões de euros por ano. Meu Deus do céu, é quase 1 trilhão. Você já imaginou se o Brasil passasse a vanguarda, todo mundo querendo comprar as nossas coisas? O que nós não vamos vender? Tecnologia de informação. A Embraer ela vai passar a fazer os voos nacionais, que vão praticamente aumentar esse mercado em 40 vezes o que é hoje em dia. Então olha a quantidade de avião que nós vamos ter que produzir. E aí, como é que nós vamos abastecer esses aviões? Bom, nós podemos abastecê-los, por exemplo, com álcool altamente hidratado, com altas octanas, para você não poluir. Então você, na verdade, tudo, você vai ter um incremento fantástico em função da indústria do turismo. Com o detalhe que, de repente, em vez de você vender commodities, você vai atrair para cá pessoas que vão querer morar aqui e que vão abrir indústrias finíssimas, químicas, etc. e tal. Em vez de você exportar o saco de qualquer coisa, né, você vai passar a exportar um produto com DOC, documento de origem certificada, ou seja, os nossos produtos, né, queijo, leite, carne, nossa, a melhor carne do mundo. É impressionante a mudança que um planejamento que tenha como âncora o turismo pode fazer para nós termos uma vida fabulosa daqui para frente. Então, pessoal, vamos entrar em contato, vamos nos unir, porque essa é a forma que a gente tem, né, de derrubar tudo isso que está aí e fazer os nossos melhores sonhos virarem realidade.